E aí, pessoal, tudo bem? Professor Valcir aqui. Pessoal, todo mundo sabe, né, principalmente alunos do nono ano em diante, que se nós tivermos uma equação do segundo grau, né, uma equação ax quadrado mais bx mais c igual a zero, né, com a evidentemente diferente de zero, a fórmula para a gente resolver essa equação é dada por x igual menos b mais ou menos a raiz quadrada de b quadrado menos 4ac, tudo isso dividido por duas vezes o a, né? Então, não é novidade para ninguém, quem já está, né, assistindo essa aula provavelmente já conhece esse assunto, né? Essa fórmula aqui, erroneamente chamada de fórmula de Bhaskara, né, mas é a fórmula resolutiva de equações do segundo grau. Tá? Então, assim, se nós tivermos uma equação, por exemplo, aqui, ó, x quadrado menos 12x mais 20 igual a zero, então, normalmente nós utilizamos essa fórmula. Né? Nós chamamos aqui de delta, fazemos até passo a passo, ou até mesmo já direto na fórmula, né? Mas, assim, e se eu falar para vocês que mesmo utilizando essa fórmula, ainda tem um atalho, né? Tem como a gente fazer ela ficar um pouco mais fácil. Né? Que essa fórmula ainda é um pouco grande, né? Vamos dizer assim. Tem inúmeras maneiras de se resolver uma equação do segundo grau, tá? Mas a que é mais usada é a fórmula. Mas aqui eu quero passar para vocês hoje um atalho dessa fórmula, tá, pessoal? Que eu ainda não vi no YouTube, eu acho que é um dos primeiros vídeos que vocês vão estar vendo, tá? É um atalho dessa fórmula, mas assim, ele só vale quando o termo b, né, que é o coeficiente do x, ele for um número par, tá? Assim, ela vale também se for número ímpar, né? Mas daí fica a fração e o cálculo fica mais difícil, né? A intenção aqui é vocês aprender uma nova fórmula que facilite o seu cálculo. Então, assim, se você tem um coeficiente b sendo um valor par, você vai poder aplicar o que vocês vão aprender na aula de hoje, tá? Então fica comigo e venham ver essa curiosidade. Então assim, pessoal, como que nós vamos resolver essa equação do segundo grau quando nós temos aqui o coeficiente de x sendo um valor par, né? Então 12 é par. Então como nós vamos fazer? Nós vamos resolver assim, ó. Primeiro eu vou fazer direto e depois eu vou explicar o porquê que ela funciona perfeitamente, certo? Então a nossa nova fórmula vai ficar assim, ó. X igual, eu vou pegar menos a metade do valor do b, tá? Então eu vou pegar metade e vou pegar o oposto. Então se é menos aqui, vai ficar mais, tá? Então a metade de 12 é 6. Então menos a metade de 12, tá? Mais ou menos a raiz quadrada de... Aí eu vou pegar essa mesma metade que eu utilizei aqui, ó, que é o 6, e vou elevar ao quadrado. Então a metade também é ao quadrado, né? Ou seja, 6 ao quadrado, 36. Menos... Agora aqui, ó, eu vou fazer apenas a multiplicação do valor de A pelo valor de C, tá? Nesse caso aqui, o nosso A vale 1, então vai ficar 1 vezes 20 dá 20. Tá bem? Dividido pelo valor de A. Como o nosso A aqui nesse caso, pessoal, ó, não tem coeficiente do x quadrado. Então, se não tem, nós já sabemos que é 1. Né? Então, dividido por 1 é ele próprio. Ou seja, nós vamos ter aqui como resposta essa situação. 6 mais ou menos 36 menos 20 dá 16, né? E a raiz quadrada de 16 é 4. Então aqui nós já temos as nossas duas opções de resposta. Então o x pode ser 10, né? Ou o x, né, vamos chamar aqui de x2, ele pode ser 6 menos 4, dá 2. Tá vendo? Aí vocês falam assim, prof, mas que fórmula estranha que é essa que o senhor usou aqui? Não usou o dividido por 2a, não usou o 4ac, né, que é o termo aqui da fórmula original. O que eu fiz? Né? Será que funciona para todas as vezes? Né? Vamos fazer mais uma aqui, ó. Já já eu explico a forma da onde que ela veio e qual é a dedução dela. Tá? Então vamos aqui agora, mesma coisa. O termo é par,
Termo B, sim. Então, vou começar pegando a metade dele. Então, vamos lá. X igual. Aí sempre é o contrário, tá? Sempre é o oposto. Então, se é 4, nós vamos colocar menos... aliás, se é mais 4, nós vamos analisar o oposto dele. Então, vai ficar menos e eu vou pegar metade, tá? Então, se é 4, a metade de 4 é 2. Então, sempre metade. Então, menos 2, mais ou menos, a raiz quadrada de... Aí vem esse mesmo valor aqui ao quadrado, né? Então, 2 ao quadrado dá 4, menos AC, tá bom? Então, nós vamos multiplicar apenas o A vezes o C. Então, 3 vezes 1 dá 3. Dividido por... Na fórmula original, nós colocamos 2A. Aqui nós vamos colocar apenas o A, tá? Dividido por A. Então, aqui nós vamos ter assim, ó. X igual menos 2, mais ou menos. 4 menos 3 dá 1, né? A raiz quadrada de 1 é 1. Então, aqui nós vamos já ter as nossas duas opções como resposta, né? O x1, vamos pegar aqui a parte positiva primeiro, né? Então, menos 2 mais 1 vai dar menos 1. Então, menos 1 terço. E a outra resposta, né? Vamos chamar aqui de x2, vai ser, então, a parte negativa. Menos 2 e menos 1 dá menos 3. Então, menos 3 dividido por 3 vai dar, então, menos 1. Tá? Então, tá aqui os nossos 2x. Então, novamente, vocês viram muito bem que eu não usei a fórmula original. E, ó, essa fórmula que eu estou usando aqui, ela é bem parecida com a fórmula resolutiva da equação do segundo grau, mas não é bem ela. Né? Eu estou pegando uma fórmula que eu pego apenas a metade do b. Tá? Então, assim, como que funciona essa fórmula, pessoal? Qual é a ideia dela? Então, se a gente resolver essas mesmas questões aqui, essas equações, utilizando essa fórmula completa, nós vamos chegar na mesma resposta, porém um pouquinho mais longa, tá? Então, por que que funciona essa estratégia que eu falei de pegar a metade? Tá? Então, vamos aqui agora fazer a demonstração. Vamos colocar aqui, vamos escrever assim, ó, prova. Tá? Então, qual é a condição para que a nossa fórmula funcione? Já já eu vou colocar ela certinho para vocês. A nossa equação do segundo grau, ela tem que ser nesse tipo aqui, ó. Ax² mais... Aí aqui, pessoal, o termo que vai multiplicar o x tem que ser um valor par, tá? Então, tem que ser um valor par mais o c normal, igual a zero. Então, beleza. Como que eu escrevo? Vamos trocar aqui o nosso b, né? Aqui ficaria o coeficiente b, né? Mas como que eu escrevo um número par? Então, nós já sabemos que um número par, tipo o número 10, nós podemos escrever ele sendo 2 vezes 5. Né? Ou seja, qualquer número par, se o número é par, nós podemos escrever ele sendo 2 vezes um valor. Né? Esse valor aqui é um número inteiro. Tá? Então, o que nós podemos fazer? Se eu quero que o valor aqui, né, o coeficiente b, seja um número par, então eu posso colocar aqui dentro dessa caixinha 2k. Tá? Então, eu tô falando que eu vou trocar, na verdade, né, o nosso b por 2k, porque o b é um número par. Então, nós vamos ter assim, ó, ax² mais 2kx mais c igual a zero, tá? Então, se a equação do segundo grau, não vou ficar sendo redundante em ficar afirmando que o A é diferente de zero, tá? Então, nós já sabemos aqui que o A obrigatoriamente tem que ser diferente de zero, porque senão não configura uma equação do segundo grau. Pois bem, então agora como que nós vamos resolver essa equação? Agora nós temos aqui o coeficiente do x² é o A, o coeficiente do x é 2k, e o coeficiente c, né, e o valor independente, que é o c, permanece ele próprio. Então agora aqui vamos utilizar a fórmula que nós já conhecemos, né, que é a fórmula a fórmula resolutiva de equações do segundo grau, que é menos o valor de b. No nosso caso agora aqui, o b é 2k, né, 2k positivo. Então vai ficar menos 2k, né, mais ou menos, aí vem b ao quadrado, ou seja, 2k ao quadrado, menos 4 vezes o a, vezes o c, isso tudo dividido por 2 vezes o a, né? Então, 2 vezes o a.
Pois bem, então o que acontece se a gente resolver essa equação aqui? Vamos continuar. Então vai ficar menos 2k, mais ou menos, vamos organizar aqui a raiz. 2k ao quadrado vai ficar 4k ao quadrado, menos 4ac. Tá? Prontinho. Então, vamos lá. Então, x vai ser igual a menos 2k. Galera, olha só que interessante. Aqui dentro da raiz eu tenho 4k quadrado menos 4ac. Nós podemos colocar esse 4 em evidência. Né? Vamos fazer aqui um rascunho. Ó. Se nós temos aqui ó, a raiz de 4k quadrado menos 4ac, nós podemos colocar da seguinte maneira. Ó. Raiz de 4, né? Vamos fazer aqui uma fatoraçãozinha básica. Menos ac. Né? Fatoramos o 4. Então, usando aqui as propriedades das raízes, se eu tenho aqui uma multiplicação, eu posso então calcular as raízes separadamente. Ou seja, a raiz quadrada de 4 existe, né? Que é 2. Então, é como se eu tirasse esse 4 para fora da raiz. Né? Então, ficaria apenas k quadrado menos ac. Então, é isso que vai ficar aqui. Ó. Mais ou menos, né? O 4 vai para fora da raiz, mas extraído, né? No caso, 2. Dentro da raiz ficou apenas o k ao quadrado menos ac. Tá? Então, isso ainda é dividido por 2 vezes o a. Certo? Então, novamente aqui, ó, nessa passagem agora, nós percebemos que o 2 ele é um fator comum aqui do 4, é fator comum da raiz e ainda está no denominador. Então, o que eu posso fazer aqui? Eu posso simplificar. Né? O que é simplificar? É dividir por 2, tanto em cima quanto embaixo. Então, fazendo aqui a simplificação, nós vamos chegar nessa seguinte fórmula. X igual, então, menos k, mais ou menos, raiz quadrada de k ao quadrado, menos ac, dividido por a, né? Porque o 2 simplificou. Tá? Então, galera, essa daqui ó, é a fórmula que eu queria trazer para vocês hoje. Né? Então, assim, por que ela é bacana? Professor, mas quem é esse K? O K não é coeficiente da equação do segundo grau que nós conhecemos de fato, né? Mas, assim, se nós voltarmos aqui, ó, lembra que nós combinamos que o K, né, ele era um valor, ele é o, ó, B é igual a 2K. Então, o que acontece? Vamos trazer aqui, ó. Sabemos que o B, né, que é o coeficiente do x, ele é um número par, portanto, ele é dessa forma. E o K que apareceu aqui no final, ó, então olhando aqui, nós podemos dizer claramente que o K, né, posso dividir ambos os membros por 2, então o K será B dividido por 2. Então, quem é esse K? O K, pessoal, se a gente olhar bem aqui, ó, ele, na verdade, ele é quem? Ele é a metade do coeficiente B, né, do valor B. Então, foi isso que eu disse lá, ó. Então, essa é a regrinha, né? Então, nós podemos colocar aqui, ó, com... Né? Na verdade, o K é a metade do B. Né? B sobre 2. Tá? Então, se você tem uma equação do segundo grau, né, e o coeficiente B é um valor que é par, você pega a metade dele, né, e segue essa relação. Né? Vamos fazer mais um aqui rapidão. Ó, vamos supor que nós queremos calcular a seguinte equação do segundo grau. Sei lá, x² mais 6x mais 8. Vamos inventar essa daqui. Ó, então, colocamos aqui o 6, que é um valor par. Né? Então, como que a regra funciona? É só questão de prática, é só ficar rápido nela. Ó, menos a metade de 6, então menos 3. Mais ou menos. Esse mesmo 3 que eu utilizei aqui, ó, ele vai aparecer aqui dentro da raiz. Tá? Então, 3 ao quadrado, nós já vamos colocar 9. Aí, menos AC. O A aqui é 1 e o C é 8, então, menos 1 vezes 8 dá 8. Dividido por A, não é mais 2A como era antes. O A aqui é 1, então não preciso pôr. Né? Então, aqui nós vamos ter assim, ó, menos 3, mais ou menos a raiz quadrada de 9 menos 8 dá 1, a raiz de 1 é 1. Então, nossos 2x, vamos chamar aqui de x', ó, menos 3 mais 1 dá menos 2, né? E a outra resposta que também é válida.
menos 3 e menos 1, menos 4. Tá vendo? Então, esse é o conjunto de solução da nossa equação do segundo grau, tá? Então, assim, galera, espero que vocês tenham gostado dessa nova fórmula, tá? Ela vale, né, ela vale para todos os valores, na verdade, né? Mas, assim, se o termo aqui do x for um valor par, você pega a metade e faz ela bem mais rápida, tá ok? Depois vou trazer um outro vídeo utilizando resolução das equações do segundo grau, utilizando fatoração, que é um método bastante interessante, tá? Então, assim, se você não conhecia essa fórmula, deixa aí nos comentários, tá? Deixa também seu like, compartilha com os amigos, se inscreve, ativa aí as notificações que toda quinta-feira tem vídeo novo, ok? Abraço, fiquem com Deus e até a próxima.